Olá pessoal, sejam todos vocês uma grande benção em um nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que ou seja, a realidade é essa. A pessoa quem é digno de condenação, sempre busca condenar os outros. Aquela pessoa, ou aquele ser humano, ou seja, o ser que for, né? Quando ele é digno de condenação, ele gosta muito de condenar os outros. Na realidade, a pessoa ela é cheia de erro, ela é cheia de falha, mas ela não olha para o próprio nariz dela, ela não vê as falhas e os erros que tem nela, mas ela só vê as falhas e os defeitos que tem nas outras pessoas, ou que as outras pessoas têm, né? E isso, na realidade, pessoal, é diabólico, porque o diabo é acusador, né? Ele levou os anjos que caíram junto com ele, né? Levou os anjos a entender que Deus tinha falha. Ora, Deus é perfeito. Deus não tem imperfeição. Deus é justo. Deus é justiça. Deus, ele não tem condenação. Ele não pode ser condenado. Ele não pode ser atingido. Ele não tem nenhuma falha. Ele é o único. Então, como que eu posso achar falha e achar defeito numa pessoa que é perfeita? Ou seja, num ser que é perfeito como Deus. E o diabo, ele, para enganar os anjos de Deus, ele buscou enganar os anjos de Deus e enganou os anjos de Deus, dizendo que Deus não era justo no trato para com os anjos. E é isso que o diabo faz hoje em dia com as pessoas. O diabo derruba as pessoas, levando elas a ter maus olhos com Deus, a ter maus olhos de Deus, a olhar e ver defeito em Deus, sendo que Deus não tem defeito nenhum. O defeito está em você, o defeito está no diabo. O homem, ele foi feito por Deus. Deus fez o homem sem falha, sem erro, mas por causa da obediência do homem, obedecendo a voz da serpente, obedecendo a voz do diabo, aí ele perdeu todo o foco do que é o discernimento da palavra de Deus. E aí o diabo, ele obedece ele leva o homem a obedecer a voz dele. Ele coloca o homem contra Deus. Então você que vê defeito nos homens, você que vê defeito nos servos de Deus, nos obreiros, nos pastores, nos bispos, nos evangelistas, na pessoa que vai na igreja, não importa qual que é a placa da igreja, mas se é uma igreja que está invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa está buscando o Senhor Jesus Cristo. E eu tenho que entender que o homem é cheio de falha, o homem é cheio de erro. Eu não tenho que buscar a perfeição no homem. Eu tenho que buscar a perfeição em Jesus Cristo, no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, a perfeição no Espírito Santo. É neles que eu tenho que buscar essa perfeição e não no homem. Quem é você para me julgar? Quem sou eu para julgar você? Quem é você para julgar os outros se o próprio Deus não julga? O próprio Senhor Jesus não julga ninguém. Nós somos julgados. O homem, o ser humano, ele é julgado pelas atitudes dele, pelo que ele escolhe, não pelo que os outros escolhem, não pelo que Deus escolhe. Não foi Deus que escolheu que você sofresse. Não foi Deus que escolheu que a pessoa que vai para o inferno, ela vá para o inferno. Foi ela mesma que escolheu, com as escolhas dela, com as atitudes dela. Ela não quis se voltar para Deus, ela não quis mudar o jeito dela ser, ela não quis buscar o socorro de Deus, e aí ela foi para o inferno e lá está dizendo que Deus é injusto. Mas a injustiça não está em Deus. Ela escolheu, ela tem o livre-arbítrio para ela escolher ou Deus ou o diabo, ou a salvação eterna ou a condenação eterna. E não pode colocar a culpa em ninguém, porque só eu sou responsável por mim. Eu sou responsável pela minha salvação. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Mesmo assim, meu amigo e minha amiga, é você também responsável pelas suas escolhas. Se você quer se voltar para o Senhor Jesus, a partir desse momento você pode se voltar para Ele e Ele se voltará para você. Porque quando você dá um passo na direção de Deus, Deus dá 2 passos na direção de você. E pode ter certeza que Ele te socorre. Aonde você estiver nesse momento, se você pôr o seu joelho no chão, se você falar com Deus, independente da posição que você se coloque, mas se você usar da sua humildade e falar com Deus, pode ter certeza que Ele vai te responder. Você não vai ver Ele, porque ninguém jamais viu a Deus. Só o Filho único dele, o Senhor Jesus, que o conhece, né? Ninguém jamais viu a Deus, mas você vê Ele nas atitudes dele, nas ações dele na sua vida. Você faz uma oração para Ele, Ele vai enviar alguém até você. Nem que Ele tenha que enviar um anjo dele para vir até você e responder a sua oração, o seu pedido de socorro. Ele vai fazer isso.
certo? Pessoal, nós vamos agora consagrar os elementos sagrados. E se você tem aí uma garrafa com água, coloca diante do vídeo. Se você não tem, dá um pausa e coloca aí na hora da consagração, que nós vamos consagrar e Deus vai abençoar. Ó soberano e glorioso Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós apresentamos ao Senhor estes elementos diante deste vídeo. Rogamos e imploramos ao Senhor, Pai Santo, que seja pelo Senhor, meu amado, consagrados, abençoados, santificados e purificados, que o Senhor mova também a Pai Celestial, a sua mão de misericórdia na vida de cada uma dessas pessoas, quando elas fizerem uso desses elementos, meu Deus, e que haja cura, haja libertação, haja salvação nessa casa, nesta vida e nessa pessoa e nessas famílias, em o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Agora, pessoal, vamos fazer uso do elemento sagrado para que seja completo a bênção do Deus vivo nas nossas vidas. Pessoal, fiquem todos vocês nos braços do Senhor Jesus. Tchau, pessoal, amém, e graças a Deus. Do céu chegar, é o meu Pai, Espírito Santo, te limpando e preparando-te para lá